Espero que funcione bem. Então vamos lá. Bom dia, irmãos, mais uma vez. Bom dia. Nós vamos continuar com a nossa aula. A gente está estudando escatologia, as 70 semanas de Daniel. Tá? 70 semanas de Daniel. Relembrando a aula passada que está gravada na internet, nós passamos esta linha do tempo aqui, mostrando onde se encaixa a profecia na história da humanidade. Então, só relembrando, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, que já tinha levado uma parte do povo no exílio, ele entra lá na terra de Israel e destrói o primeiro templo e leva todo mundo cativo. Existe a profecia do profeta Jeremias que Daniel descobriu, que falava que essa situação seria 70 anos. Esses 70 anos é um opróbrio, na verdade, não é o cativeiro, porque o cativeiro passa disso. 70 anos de opróbrio, porque a profecia ela está falando de uma coisa espiritual. 70 anos foi o tempo que eles ficaram sem a casa de Deus. Então, quando a casa de Deus é reconstruída, é construído o segundo templo, no ano 516, que dá os 70 anos, é quando começa a voltar o povo. Então, aqui em 539 teve o Ciro, né? Depois teve o Dario e etc. Vai ficando muito poluído aqui, né? Obrigado, irmão. Mas no ano 516 eles conseguiram então reconstruir construir um novo templo. Então esse opróbrio termina aqui na construção do segundo templo. Então 70 anos não é realmente o exílio, mas sim a condição em que eles ficaram sem templo, porque para eles o não ter a presença de Deus, a comunhão com Deus, não ter o templo, né, a casa de Deus é que é o importante, tá? Passou-se 58 anos, mais ou menos, o rei Artaxerxes falou: vão lá reedificar a cidade. Ele deu a ordem. E é aqui que começa a profecia. O anjo fala: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre o templo, sobre a santa cidade. 7 semanas e os muros e a cidade se reedificarão. Desde que sair, o anjo fala, desde que for dada a ordem, vai se passar 7 semanas. São semanas de anos, como nós já vimos na aula passada. Portanto, são 49 anos. Então nós temos a data que foi dada na história pelo rei Artaxerxes a ordem. Conta-se então 49 anos e vai dar exato a outra data que nós temos gravada na história de quando foi reconstruída a cidade. Mas aí o anjo continua. Depois disso vai ter 62 semanas que a gente faz a conversão e dá para anos e dá 434 anos. E o Messias vai ser tirado. Então, nós vimos que 434 anos mais 49 anos dá 483 anos. Então a profecia ela diz que em 483 anos o Messias ia ser retirado. Então o Messias tinha que estar presente. Então essa data aqui de 483 anos, a partir daqui 457 antes de Cristo, vai dar 26 depois de Cristo, que é quando o Messias apareceu pela primeira vez. Então, a profecia ela indica quando que o Messias vai iniciar o ministério dele. Aqui Jesus tinha 30 anos. Se Jesus tinha 30 anos, sabemos que ele morreu com 33, joga 30 para trás, tem a data do nascimento de Cristo. Então, a profecia, ela não só falava de quando o Messias ia aparecer, mas através dela, sabendo que o Messias sendo um sacerdote, os sacerdotes iniciam o ministério deles aos 30 anos, calculando então 30 anos para trás, a profecia indica a data do nascimento. É por isso
que os astrólogos, provavelmente lá da Babilônia, os orientais, os sábios orientais, sabiam a data que Jesus ia nascer e por isso eles foram atrás, não só por causa da estrela, tá? Mas não é só isso. 3 anos e meio de ministério, conforme nós vimos na Bíblia, as 3 idas de Jesus registradas nos evangelhos até Jerusalém, foi a morte de Cristo. Também, ok. E aí o que acontece? Exatos 40 anos registrados na história, né? 40 anos depois, no ano 70, existe a destruição de Jerusalém e do segundo templo. Então, tudo que foi conseguido nesse espaço de tempo aqui foi perdido aqui. E assim acabou a história de Israel por muitos e muitos anos. Pastor Samuel, o primeiro templo é o templo de Salomão? É o templo de Salomão. O segundo templo é a reconstrução dos muros de Jerusalém? Não, segundo construção dos muros é aqui. Segundo templo é totalmente separado de cidade. A cidade foi reedicada depois. O segundo templo é o templo que vai existir na época de Jesus. Ele foi reformado por Herodes. Ele não era o templo de Herodes, ele era o templo que foi construído aqui com Zorobabel. Tá? Esse é o segundo templo. Muito bem, então isso aqui é só uma revisão. É que eu não estava domingo. Então, mas não tem desculpa, não aceito, porque tem na internet. Então eu sinto muito, o irmão está em pecado, não vai ter perdão não. Tá? Então, é assim, não, eu sou muito cruel, né? Então, é assim, a gente está só fazendo uma lembrança, porque eu quero ir adiante. A gente vai precisar ir adiante. Bom, então, resumão da história. Nós poderíamos entrar para frente, eu até tenho material para entrar para frente, mas eu estou com uma preocupação, que é como entender isso aqui direitinho. Porque não basta simplesmente encaixar as coisas assim na história tudo mastigadinho. Eu estou preocupado com uma questão que a gente chama de hermenêutica. Isso aqui é uma chave de hermenêutica. Mas, tá bom, uma chave é uma coisa que abre uma porta. Pode abrir a porta do conhecimento para a gente. Mas é uma chave hermenêutica. E aí vem a questão, alguém sabe o que é hermenêutica? Né? Eu não falei o que é hermenêutica, então de que adianta ele dar uma chave de hermenêutica se eu não falei o que é hermenêutica? Aí não adianta nada, né? Então a gente tem que fazer uma pausa por causa dessa preocupação, né? De fazer um negócio direito, um serviço completo, decente. Não vou jogar um negócio aqui e falar, ó gente, esse aqui é o segredo. Tá, segredo, como é que faz para poder usar esse segredo? Então eu estou com essa preocupação na cabeça. Então, eu vou deixar um pouco. Deixa eu ver como é que a gente pode falar. Nós temos de tirar mais um ponto de dúvida. O pastor falava mais da profecia, toda essa coisa aí que a gente já viu. Hoje a gente temos ouvido aí, né? Muitos homens que se colocam e se diz profeta. Diz profeta, não, eu profetizo, eu sou profeta. E a gente vê biblicamente, como explicou aí agora, a profundidade dos profetas e das profecias, que existe totalmente 100% ou mais do que existe, diferente diferente dos profetas para os profetas de hoje. Uma grande diferença. Sim. E eu fico pensando assim, né?
será que esses homens de hoje, eles estão com a razão? Não. Não. Porque Ninguém hoje em dia que profetiza igual o que está na Bíblia, tá? justo. Então vamos dizer que hoje tem profetas. Não vou dizer que não, tá? Vou dizer que tem. Vamos dizer que tenha. Esses profetas de hoje, ele não chega nem perto do profeta da Bíblia, seja Novo Testamento, seja Antigo Testamento. Não tem nenhum tipo de comparação, tá? Muito bem. Eles não são iguais, e aí eu não posso, infelizmente, entrar nessa questão e explicar os detalhes para o irmão. Eu só posso falar que isso aqui é o tema para uma aula lá para frente, mas não dá para a gente entrar nisso agora. Nós estamos estudando profetas da Bíblia. Não tem nada a ver com os profetas de hoje. Não tem absolutamente nada a ver com os profetas de hoje. Profeta da Bíblia é uma coisa, profeta de hoje é outra coisa. Ah, existe profeta de hoje? Bom, a Bíblia fala que existe até falso profeta, tá? Se é falso profeta, existe o falso, existe o verdadeiro. Eu não vou dizer que não tem, eu só vou dizer que mesmo que seja verdadeiro, não tem nada a ver com esses aqui, que esses aqui são totalmente diferentes. E para a gente agora, nesse momento, a gente vai focar nesses aqui do Antigo e do Novo Testamento. Esses aqui, de hoje, de agora, não nos interessa, tá bom? Certo, muito bem. Não tem importância nenhuma para a gente agora, não são levados em consideração. A gente vai focar nesses aqui. Pastor Samuel, as 70 semanas de Daniel, a gente escuta muito profecia sobre essas 70 semanas de Daniel, os dias de hoje, assim, segundo o que eles dizem. Agora eu te pergunto, essa profecia é para o nosso tempo? É para a vinda de Jesus, futuro, ou é do passado? Então, falado na aula passada, o irmão perdeu de duas maneiras, porque não veio e perdeu porque não viu, não tem desculpa. Então, sim, a profecia de Daniel, eu vou só pro irmão, tá? Por consideração, irmão, a profecia de Daniel, ela começa lá e ela não termina lá, porque aqui a gente mostrou só uma primeira parte, ela vai entrar no Apocalipse. O nosso Apocalipse é o final da profecia de Daniel. As 70 semanas. Ok? Matou? Então como é que eu vou começar a estudar o Apocalipse? Lendo as 70 semanas de Daniel e compreendendo. Porque ali tem coisas que já aconteceu. O segredo está aqui. E tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que vai acontecer lá no final. Esse é o segredo. Tá? Então agora que o irmão já está alinhado aí com todo mundo, eu me preocupo com saber entender o profeta lá da Bíblia. Não me interessa os profetas de hoje. Pode até ser verdadeiro. Não me interessa aqui na aula nesse momento. O que me interessa é o profeta lá da Bíblia, tá? Então, esse profeta lá da Bíblia, a profecia, né? Uma coisa importante, eu vou tentar trazer então para os irmãos. Primeira coisa, eu anotei aqui que eu tinha que explicar para vocês por que a glória do segundo templo era maior que a primeira. E aí lá, naquela aula passada, eu falei isso, mas eu acho que não ficou muito claro. Então eu vou desenhar aqui uma casinha como se fosse o segundo templo. Certo? É uma casinha mesmo, que eu não sei desenhar o templo, então eu desenhei uma casinha. Então esse é o templo, tá? É o segundo templo. Por que a glória do segundo templo é maior
do que o do primeiro templo? É porque Jesus apareceu e foi nesse templo aqui. Jesus é o Messias. Então Jesus, que é o Cristo, chamado em hebraico Messias. Certo? Então, o que acontece? Eu falei templo e glória. E para mim tá fácil de entender. Mas tem um negócio secreto aí. E eu vou desvendar para vocês. Realmente eu falei certo. Eu falei templo e glória. Jesus é a glória desse templo. Então vamos frisar essas palavras aqui. Templo no sentido de casa e glória. Aí eu vou explicar para vocês que lá na Bíblia, quando tinha a tenda da revelação lá no deserto, né? Ela era uma barraquinha, olha, o desenho era bem legal, ó. Ela tinha desse formato aqui, né? A tenda da revelação, que era antes de ter o templo de pedra, que era o primeiro, e depois teve o segundo. Quando Deus baixava no arraial, porque Deus vinha do céu e baixava. Então esse era o tabernáculo, habitação temporária. Imagina que eu sou Deus, eu sou o rei, eu não estou necessariamente no meio do povo. O povo, o arraial do meu povo, o meu exército, o acampamento do meu exército é feito em volta da minha tenda, a tenda do rei, do general do exército. Essa tenda é uma habitação temporária, é um local para me receber quando eu vou. Então Deus baixava no meio do povo. Quando Deus baixava no meio do povo, vinha uma coluna de fogo aqui, e a nuvem, a Shekinah, vocês já ouviram nas músicas aí a Shekinah? A nuvem enchia aqui em volta e ninguém conseguia ver. Quando Miriam e Arão foram discutir com Moisés, procurando autoridade no meio do povo, a nuvem cobriu eles e aí Miriam ficou leprosa, tá? Então, Deus aparecia, o fogo descia aqui dentro tinha a arca da aliança e entre os dois querubins aparecia uma bola de fogo. Quando o sumo sacerdote entrava, tinha dois estágios aqui dentro, né? Então aqui tinha um santo e o santo dos santos. Quando ele entrava aqui no santo dos santos, uma vez por ano, ele poderia ver essa cena, tá? Então é como a sarça ardente no deserto, tá? Então era quando Deus manifestava, do mesmo jeito que no Monte Sinai Deus manifestava na nuvem, tá? Então Jesus é a glória, porque Jesus é a presença de Deus, porque Jesus é Deus. Então a glória é que o próprio Deus em carne e osso entrou dentro do templo. Eu ouvi um tá? Então isso aqui é interpretação. Mas como é que eu vou entender essas coisas se eu primeiro não olhar os detalhes? E como é que eu vou entender corretamente? A gente já tem muita coisa feita, então eu quero abordar aquilo que já foi feito. Na vinda do Messias, e isso é importante, porque a profecia de Daniel, o centro que eu quero que vocês foquem, não é no futuro, nos apocalipse, eu quero falar de Jesus. A profecia fala do Messias, todo o Antigo Testamento fala do Messias, ele está falando do Messias. Não é a questão de que se o mundo vai acabar, se vai ter praga, não é essa a questão. A questão é que vai chegar o Messias, tá? Então, essa profecia ela fala da primeira vinda do Messias, tá? E é aí que eu quero que a gente saiba entender isso. Então, primeiro eu vou dar mastigado. Primeira vinda do Messias. Então o que ela fala? Ela fala a respeito da encarnação, certo? Isso juntando com o Novo Testamento, tá? Aí eu fiz aqui 7 pontos. A vida humana de Cristo,
certo? Que é o período que ele não se manifestou, juventude e infância, o ministério de Cristo. Tudo isso aqui envolve, está dentro da profecia. É a manifestação do Messias, tá? Porque se liga ao resto do Antigo Testamento. A morte de Cristo, porque a profecia ela invoca outros textos para poder se entender corretamente. A morte de Cristo, a ressurreição e a ascensão e o castigo. Pela rejeição. Então nós separamos aqui 7 pontos, porque 7 é um número que a Bíblia gosta de lidar, então vamos colocar 7 pontos. Certo? Então, o que é o foco? O que é o centro da Bíblia? A essência? É Cristo. Nós temos que procurar Cristo nas profecias e nas Escrituras. Então, por isso que aquela profecia é tão importante, porque primeiro ela fala da vinda do Messias e da data da vinda do Messias. A data do aparecimento do ministério e a data do nascimento do Messias. É por isso que ela é muito importante. Esquece todo o resto. Por quê? Primeiro, para quem era a profecia? Era para o povo judeu. O povo judeu esperava o quê? O Messias. Não interessa o que vai acontecer depois. Queremos o Messias. A profecia está falando do Messias. E isso é importantíssimo, tá? Deixa eu ver o que mais. Tá. Não vai adiantar se a gente ficar dando tudo mastigado, certo? Então, como é que a gente descobre isso? A profecia é importante por causa disso. Eu estou dando tudo muito mastigado. Mas isso aí não ajuda. Tem que ensinar a pescar. Então, vamos para fazer uma pausa nessa questão escatológica e vamos entrar em hermenêutica, porque não tem jeito. É chato? É chato fazer o quê? Então... Você falou hermenêutica, mas não explicou. Pois é, agora eu vou explicar, finalmente. Então, teoria da comunicação. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é o que usa-se hoje em dia para falar com a juventude nas faculdades. Então o jovem vendo essa frase aqui na tela, para ele faz todo sentido, porque é uma matéria de faculdade. Eu estou tentando me comunicar, porque vocês já estão salvos, mas tem um monte de gente aí que está perdida, que tem estudo e acha que sabe alguma coisa e não sabe nada porque não estudou aquilo que era realmente importante, né? Aquela velha história, né? Tinha um cara no barquinho, ele era só um cara que dirigia o barquinho era um táxi, entrou o filósofo no barquinho, começou a humilhar o cara. Você estudou isso, você estudou aquilo, então você perdeu toda a sua vida. Chega um momento que dá um problema no barco, o barco começa a afundar, aí o carinha lá que está dirigindo o barquinho fala para o filósofo: nós estamos muito longe, eu espero que o senhor saiba nadar até a margem, porque eu não vou conseguir te levar.
o senhor sabe nadar? Já que o senhor sabe tantas coisas, o senhor deve saber nadar. Aí ele, não sei nadar. Aí o cara do barquinho fala, bom, então o senhor perdeu foi toda a sua vida. Porque o essencial, como o pessoal gosta de falar, outras frases de Facebook, é invisível aos olhos. A gente se ocupa com tantas coisas nessa vida e o mais importante, a gente não se ocupa. E isso aqui é muito importante, entender como que as coisas funcionam. Então, teoria da comunicação. Que negócio chato. Vamos lá. Emissor. Oh, meu Deus. Dai-nos paciência. Receptor. Mensagem. Muito bem. Vamos lá. Teoria da comunicação, para a gente entender. Nós vamos estudar a Bíblia. A Bíblia é um livro histórico que foi escrito há, no mínimo, você pegar alguma coisa do Novo Testamento, uns 2000 anos. Quem escreveu alguma coisa para alguém, provavelmente na época dele. Então, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, saudações. Então vamos colocar uma coisa concreta aqui. Paulo, por exemplo, aos Coríntios, a igreja de Coríntios, Coríntios, certo? Qual que é a mensagem? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos deu todas as coisas, tal, e fala com o povo, certo? Essa é a mensagem. A mensagem, ela está dentro de um canal. O que é o canal? É o meio pelo qual a mensagem chega até as pessoas. Então, o canal pode ser o próprio ar, o próprio som, quando eu falo com vocês, certo? E a mensagem é os códigos, os símbolos que eu estou falando com vocês. Então a gente precisa entender, mas isso é muito técnico. Gente, nós estamos no século 21, pelo amor de Deus. Não dá para a gente que tem acesso a tanta informação continuar ignorando essas coisas na hora de ler a Bíblia. Isso daqui é como se fosse o primário. Então, o vento derrubou alguma coisa ali atrás. Isso aqui é como se fosse o primário, certo? O primário da comunicação, do entendimento das coisas. Então, isso aqui é importante, por isso que a gente está dando na escola dominical, porque é uma coisa básica e importante. Beleza. Então, a mensagem, né? A mensagem, ela é um código, ela é uma coisa cifrada, né? E aí você aqui do Brasil, você não entende. Por quê? Quem fala algo a alguém. Então, o que acontece? Acontece que, se você não é esse alguém, provavelmente você não vai entender. Porque esse alguém, essas duas pessoas aqui, elas estão dentro de uma realidade, de um contexto. E para você entender a mensagem, vamos supor que ninguém nunca tivesse traduzido a Bíblia, você teria que ser o primeiro a traduzir a Bíblia. Então foi isso que as pessoas fizeram há muito tempo atrás. Elas foram estudar o grego para poder entrar nessa realidade aqui do mundo grego. O grego, a mensagem foi escrita na codificação da linguagem grega. A língua, ela é um código linguístico. Então, nós temos aqui emissor, receptor, mensagem, canal, que é a própria carta. Nós temos o código. O código é um código linguístico. Nós temos o contexto, certo? Então, nós temos vários elementos aqui que compõem. Então, se eu vou estudar a Bíblia, eu preciso saber
além do que está escrito, traduzido para o meu português, eu preciso saber quando, porque é o contexto. Quando, certo? Onde? Para quem? Certo? Com que finalidade? Não adianta pegar a mensagem só traduzida em português que você não vai entender. Então, como é que eu vou entender? Eu preciso saber quando, onde, o que, para quem, com qual finalidade, em qual língua, qual que é a gramática dessa língua, como que as expressões idiomáticas, ou seja, as gírias, certo? Os ditos populares. Eu preciso entrar na história, eu preciso entrar na cultura, certo? Eu preciso estar a par do que está acontecendo. Daqui a 50 anos alguém vai entender o que aconteceu no Brasil? Não, não vai entender, precisa estudar. Se ele ler o jornal, ele vai entender? Não, ele não vai entender. Alguém sabe o que aconteceu na época da ditadura? Não, você não sabe, a não ser que você tenha visto. Então eu estava aqui gritando que a pessoa não sabe. Eu, por exemplo, jovem, não vou saber o que aconteceu na ditadura, a não ser que eu for e pergunte para as pessoas que viveram na época, a não ser que eu for, vá e leia as coisas que são referentes à história, para eu estar a par do contexto todo. E quem é o emissor? Eu preciso saber quem, eu preciso saber então a biografia dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa outra pessoa aqui? Que mensagem? Em que língua? Como é que você lê essa gramática aqui? Em que contexto? Qual a história? Onde? Quando? Certo? Qual que é a finalidade, o objetivo para ser alcançado? Se não, não vai, não tem como. Aí alguém vai falar assim, é só ler a Bíblia. Não, não é só ler a Bíblia. Não é. A Bíblia pregar. Não é. Não é só isso. Então, hoje em dia tem Bíblias de estudo que tratam dessas coisas aqui. Mas, acredite em mim, o povo não lê. Aí quer entender. O pastor fala, mas não adianta. Se você não for estudar a fundo, eu estou então incentivando, para entender a profecia, você precisa ter esses elementos. E isso aqui é interpretação de texto, certo? Isso aqui é hermenêutica. É isso que é a tal da hermenêutica, tá? Então eu vou pegar aqui para mim não perder. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Já falei que tem que existir entre aquele que fala e aquele que vai receber a mensagem um compartilhamento, certo? Essa pessoa tem que estar no mesmo universo dessa daqui. Ele tem que conhecer essas coisas. Existe um problema. Qual que é o problema? O problema é o que atrapalha a comunicação. Ele é chamado, eu vou colocar aqui em preto. Eu preciso saber qual que é a possibilidade, o que pode causar um mau entendimento. E é o ruído. No caso da Bíblia, é uma coisa chamada tempo. A distância nossa entre o que foi escrito há 2000 anos atrás para agora é uma distância que nos causa um problema muito grande. Nós estamos muito distantes do quê? Do contexto histórico, social daquela época. Então, por isso que o pastor vai para a faculdade, estuda história, estuda arqueologia, estuda sociologia, estuda antropologia, estuda psicologia, certo? Estuda geologia, para ele entender. Por isso ele vai falar bobagem. Se ele não souber, ele não vai conseguir entender e vai falar bobagem. É por isso que tem um monte de gente por aí que se diz profeta e está falando bobagem, porque não estuda. Se você vai fazer alguma coisa, faça direito, sabe? Faça
direito, que nem eu fiz aqui. Por que não vai preparar a aula? Por que não pega, estuda um pouco, para poder passar alguma coisa que tenha conteúdo de verdade? Então, esse contexto aqui que a gente chama de referente, o assunto, né? Alguns chamam o contexto, essa linha aqui em volta aqui, de referente, assunto. Então, o que é a questão do assunto? O assunto é assim. Onde é que está escrito sobre o assunto? Se a mensagem informa, o que ela informa, tá? Então tá ligado com o conteúdo aqui. Vamos lá. Qual que é o assunto da carta de Paulo aos Gálatas? Então, baseado no contexto lá que eles viviam, a gente vai ter o assunto, um tema, né? Uma coisa que está tratando do assunto daquela época, tá? Pastor Samuel, posso citar Pode. um exemplo? Vamos supor que nem aqui, ó, Tiago, o Paulo escreve a Tiago, deixa eu só ler aqui, depois o pastor explica. Porque aquele que diz que não cometer, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todas. Então aqui a gente entende que o emissor é Paulo, o receptor é Tiago. A finalidade dele dar essa explicação seria para Tiago ali na época e para nós também hoje. Como é que a gente pode fazer esse paralelo? Tiago. Tiago 1. Capítulo. Você está lendo a carta? Tiago 2, capítulo. Você está lendo a carta de Tiago? Carta de Paulo a Tiago, né? Epístola Universal de Tiago. Então, é Tiago, escrevendo para os crentes. É Tiago que escreve para os crentes. Não é uma instrução de Paulo para Tiago. Está vendo como é que a gente lê? Pois é, complicado. Então aí a gente tem que fazer esse... Até para você fazer a pergunta, você tem que ter um mínimo de conhecimento, senão sua pergunta fica, né? Verdade. Pois é. Então o que você quer perguntar mesmo? Eu quero perguntar assim, se esse versículo, se esse ensinamento que aqui está... Qual que é o ensinamento? Aqui, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. Eu quero entender por que ele fez essa... como é que a gente aplica isso na nossa vida? Você sabe quem é esse Tiago aí? Ah. Ele é o irmão de sangue de Jesus, filho de Maria. Certo? Ele é o líder da igreja, do presbitério da igreja. Quando você vê lá em Atos o concílio, ele está presidindo o concílio. Tá? Então, na cultura hebraica, ele naturalmente vai assumir um papel de liderança por ser irmão do rei. Tá? Então, ele tem toda a autoridade para poder falar ao povo que compunha a igreja, que em sua maioria era judeu, no começo, e depois os gentios. E aí ele fala uma coisa que eles sabem, por isso ele está citando umas coisas simples que eles sabem do dia a dia. O assunto, o contexto, que é lei, que eles vivem aquilo. E o que ele fala? Vocês sabem muito bem. Adianta eu guardar 9 mandamentos só e quebrar o sábado? Não. Se eu quebrar o sábado, eu vou ser punido com a morte. Eu errei. Mas eu guardei todos, os senhores vão levar em consideração? Não, você vai ser apedrejado. Não, mas eu só não guardei o sábado. Não, mas a lei manda que mate. A lei é cruel. Errou em uma coisa, errou em tudo. Você tem que guardar, não é os 9, é os 10. Errou em qualquer um deles, morreu. Porque dentro disso daí... Resumidamente, bem por cima, não é que vai morrendo em tudo, mas é só para entender. Aí entra então também no caso o assunto, né, que é da lei. Não, aí você tem que ir para frente para você ver, porque ele está no Novo Testamento, certo? Na nova lei. Então ele está falando da antiga lei, como que ela era cruel, como que era difícil. Então por aí vai. Mas não...
Não vamos interpretar isso daí agora, porque não é isso. Eu quero fazer a gente interpretar Daniel. Eu estou só mostrando isso para a gente conseguir entender Daniel. Mas é por aí. Então, só para eu não me perder aqui, porque realmente é muito difícil o assunto, eu tenho que ler o que eu escrevi aqui, senão eu não vou falar o que precisa falar. Então, eu preciso ter um consenso de ideias básicas entre o emissor e o receptor, certo? É muito importante isso, a gente conhecer esses dois aqui, a mensagem ou o contexto, conhecer tudo, né? A linguagem, o contexto, vamos ver o que mais aqui, o ruído, já falei. Então, de novo, quem fala algo, alguém, certo? Ou seja, não adianta eu pegar, emissor e a mensagem e querer aplicar para mim. Não foi escrita para você. Você tem que saber para quem foi escrito, como que essa pessoa entenderia. Isso que você tem que se colocar no lugar dessa pessoa aqui. Você tem que virar essa pessoa aqui. Se você não entrar lá na Bíblia e virar essa pessoa aqui, você não vai entender isso aqui, nem essa pessoa aqui. A verdadeira comunicação gera uma resposta do receptor à mensagem, tem objetivo. O que ele estava querendo alcançar dessa pessoa aqui? Tá? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode aproveitar. Tá, isso aqui é para a gente entender. Então, vou usar, por exemplo, para os dias de hoje. Veja bem o que eu estou fazendo. Eu quero falar sobre hermenêutica, eu não vou falar de hermenêutica em teologia. Eu vou usar coisas escritas da hermenêutica dos dias de hoje, assim, do popular que todo mundo conhece, que é a hermenêutica que a gente vê que está por aí em voga, toda hora está falando lá, que é o quê? A hermenêutica jurídica. Existe, como é que fala? Os trâmites do processo, jurisprudência, blá, 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 blá. Aqui, vamos lá. Vou ler. Hermenêutica jurídica é o ramo da hermenêutica que se ocupa da interpretação das normas jurídicas, estabelecendo métodos para a compreensão legal. Então, hermenêutica jurídica é o ramo dentro da hermenêutica que se ocupa da interpretação das normas jurídicas, estabelecendo métodos para a compreensão legal. Ela se preocupa com a interpretação. Então, a palavra muito pesada para entender hermenêutica é interpretação. Interpretação. A gente poderia falar dos escribas, dos fariseus, intérpretes da lei. A gente poderia falar que a hermenêutica vem da teologia e por isso a hermenêutica jurídica é um ramo da hermenêutica que surgiu na teologia, porque tudo surge na teologia, porque tudo surge na religião, porque está tudo relacionado uma coisa com a outra e o mundo, tudo é religião, né? Religião é uma coisa muito importante, mas poderíamos falar, mas não vamos falar. E entra a questão da interpretação do quê? Das normas jurídicas. Então, o que são normas? Normas são regras, certo? Regras, que são as regras de quê? Jurídicas. As regras da lei. Lembra lá da Bíblia? Época de Jesus, intérpretes da lei, regras da lei. Lei. A Bíblia, então, ela é o quê? Lei. A Bíblia é lei de um povo. É a lei de um povo. Nós estamos estudando teologia, é a lei de Deus dada por Deus para o povo. Por isso que nós temos então técnicas de interpretação da lei de Deus, porque nós somos o quê? Estudantes da lei de Deus, juristas entre o povo. Nós somos pessoas que exercem juízo. Sacerdote lá em cima, os líderes de 100,
os líderes de 10, os cabeças das famílias, certo? Todo mundo tem que entender a lei e saber como aplicar a lei, porque você vive em função da lei. Isso aqui eu estou falando de mais para o Antigo Testamento, tá? Então, isso aqui eu achei na Wikipedia, tá? Desenvolvimento de métodos e princípios para saber como entender e aplicar o fato à norma corretamente, para saber aplicar o fato à norma corretamente. Então vamos lá. Norma a gente sabe que é lei, certo? Então aconteceu um fato novo. Aconteceu um fato. Alguém fez alguma coisa errada, certo? E eu tenho a norma. A norma é a lei, certo? Então como é que eu vou fazer a relação entre um e outro? Como é que eu vou aplicar corretamente a lei sobre esse fato novo, que é uma coisa nova, tá? Então isso é interpretação. Eu preciso pegar essa norma antiga escrita há 50 anos atrás e trazer ela, atualizar a aplicação dela para os dias de hoje. Então vamos lá. Outra interpretação teleológica, não é teológica, é teleológica. É um método de interpretação da norma jurídica que busca adaptar o sentido e o alcance da norma às novas exigências sociais. Por isso lá que o pessoalzinho lá do tribunal, eles ficam lá se matando, né? Olha, como é que a gente vai fazer? Porque essa lei aqui é lá de 1918, né? Ela deveria ter caducado, a gente nunca mais esperava que acontecesse isso, mas aconteceu, e agora, nesses tempos de hoje, vai ou não vai? Como é que a gente vai fazer? Aí nós temos as regras, nós não podemos diminuir o alcance, a proteção da lei, nós temos que acertar isso, aquilo, então são outras coisas. Interpretação, então resumindo mais ou menos, é a contextualização de uma mensagem muito antiga para que possa ser entendida e aproveitada no nosso tempo atual. Explicar o que a mensagem queria e quer para nós, tá? Então, é a contextualização da mensagem muito antiga para que possa ser entendida e aproveitada em nosso tempo atual. Aí eu vou ter que, eu estou só falando o que é, eu vou te explicar o que é, ensinar como é que faz. Então, olha só, gente, tem um bonequinho aqui, tem um outro bonequinho aqui, e aí nós temos um sério problema aqui, porque esse bonequinho aqui vê aquele 6, ele entende que é 6, e esse bonequinho aqui vê aquele 6 e entende que é 9, tá? Isso daqui é física quântica, né? Física quântica, dependendo da interação, você tem a resposta, né? Então pode ser que duas pessoas estejam interagindo com o mesmo objeto e a resposta esteja certa para os dois lados, né? Porque a sua interação modifica o resultado. Mas para nós aqui, que não estamos no reino da física quântica, nós não temos essa de todo mundo está certo. Não tem essa. Não tem essa. Não tem essa. Um dos dois está certo e o outro está errado. E é isso que a gente faz quando a gente vai interpretar. A gente procura interpretar. Quem interpreta algo procura interpretar corretamente. Só tem uma interpretação correta. Vamos lá, repetindo. Só existe uma interpretação correta. Aí então aquele irmão, aquele profeta lá dos dias de hoje pegou e leu lá e falou aquilo lá para você. E você foi lá, olhou na história, arqueologia, geologia, e você viu que a sua interpretação estava mais correta do que a dele. Por quê? Porque existe um sentido. Qual que é o sentido do texto? Qual que é o sentido verdadeiro? É isso que a gente está procurando quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai interpretar. A gente procura ver se a gente está fazendo as coisas corretamente.
Então vamos colocar de novo as regras aqui, vai ficar no vídeo, então não tem material escrito aqui, está no vídeo, e você vai pegar o vídeo e você vai saber interpretar, porque o vídeo é um curso de interpretação, e você assiste 10 vezes e você vai saber interpretar. Quais são as regras? Eu já falei aqui algumas vezes, vamos repetir as regras. Primeiro aqui, quem diz? Quem está dizendo? Certo? Deixa eu ver aqui. Vou colocar numa outra ordem aqui. Tá. Quem diz? Para quem? Para quem ele diz, certo? Que é o que? O emissor e o receptor, certo? Tá vendo? Eu não estou colocando mais de um jeito confuso, técnico, eu estou colocando de uma maneira mais clara. Quem diz, para quem essa pessoa diz e diz o que? Então vamos lá. Terceiro aqui. O que a pessoa diz? Diz o que? O que ela está falando? Essa aqui é o que? A gente já sabe, é a mensagem. Certo? De qual forma que essa pessoa está falando? Tá? Então, em que canal? Qual que é o meio, canal, certo? Meio, certo? Por que meio? Por onde, que é o famoso por onde, certo? Então, em que canal? Por onde? Por onde? Por onde que a pessoa está falando? Através de que a pessoa está falando, certo? 4. 5. Não vai caber na lousa, eu tenho que apagar. Qual que é a intenção? A motivação? Certo? Do emissor. A ideia central, tá? Então, vamos ter que apagar aqui para continuar. Interessante. Vamos ver o que mais aqui. Interessante, mas ele é muito interessante. 6. Qual que é o contexto? Qual que é o contexto? O que que é o contexto? Em qual contexto, né, no caso, né? Em qual contexto? Era uma época de guerra, o pessoal estava passando fome, tinha peste, precisa saber a história, certo? Qual que era o efeito pretendido? É aquela da intenção, certo? Qual é a dificuldade, o problema na transmissão? Qual o possível problema? O ruído. Certo? A gente precisa estar prevendo isso. Certo? Qual que é o signo utilizado? Qual que é o signo utilizado? Certo? Qual que é o código? A gente sabe que a língua é um código linguístico. Certo? Mas aí eu preciso saber o que é signo e o que é código. Eu vou explicar para vocês. Mas a gente pegou aqui alguns pontos bem legais. Então vamos explicar
Gente, isso tudo está no Google, é tão fácil, não tem necessidade de você ver coisas erradas que nem você vê por aí. Então, o que é signo? Palavra casa é um signo, certo? Aí você vem aqui, certo? Escreve aqui casa, como se a gente pronuncia, certo? Isso daqui é o significante. Isso aqui, e é realmente um desenho, tá? É o quê? Isso daqui esse desenho, ele é o significado. Então, quando a gente fala o que isto significa para você, ele envolve o código, o signo, certo? O sistema linguístico, o significante na língua, certo? Os sons ali, a ideia técnica ali e o significado, a imagem mental, certo? Então, temos esses elementos aqui. Então, que ideia isso traz para minha mente quando eu leio aquilo? E esse é o problema. De novo, o ruído é o tempo. Então você lê lá, você faz uma imagem mental de um judeu, conforme você viu num filme, só que aquele filme era um filme antigo. Os filmes mais modernos têm uma imagem melhor, porque eles pegaram mais informações da arqueologia. Então a sua imagem, ela está fora da realidade, ela é uma interpretação inferior às interpretações mais modernas, com mais dados. Então o problema do que isso significa para nós é: como é que eu vou aplicar um negócio se eu não entendi direito? E aí você tem uma ideia errada do que o texto está dizendo, e você entende errado. E aqui está o problema de comunicação, a falta de entendimento, as pessoas entenderem errado o que está escrito lá. Pastor, mas tem muitas vezes que as pessoas distorcem o significado do ensino. As pessoas distorcem porque elas trazem o que significa para elas e não o que significava para o receptor lá, tá? Mas aí eu vou explicar mais tecnicamente, porque a gente vai até fundo nesse negócio, tá? Então, qual que é o dilema? Qual que é a preocupação minha como professor, como intérprete, como pastor, etc, como comunicador? Eu preciso fazer, certo? As pessoas enxergarem certo? Com os meus olhos. Eu preciso ser efetivo na comunicação do meu ponto de vista. Eu preciso tirar a ideia da minha cabeça. Olha os problemas. Profeta do Antigo Testamento: eu tive uma visão de Deus, eu quero passar isso para o povo porque é muito lindo, é muito importante. Aí eu pego, como é que eu vou descrever o que eu vi? Eu não sei. Aí ele começa: olha, era parecido com jaspe, uma pedra preciosa. Você já viu uma pedra preciosa? Se você nunca viu, você não vai entender. Olha, a sarça era uma sarça, era uma árvore
e ela estava pegando fogo, mas ela não queimava. Ele está tentando descrever, olha, eu vi Deus e a sua voz era como de trovão. Não é exatamente o trovão, era parecida com o trovão. Está vendo as dificuldades? Ele tem a maior dificuldade do mundo para falar daquelas coisas. Às vezes usa a palavra indizível, não tem como explicar. E está querendo fazer a gente entender isso, para a gente ver o que ele viu. Isso é comunicação. Então, quando você pega um bom livro, e você tem uma boa cabeça para você interpretar, você viaja. E aí você, na sua mente, você vê a cena. Você assiste um filme lendo aquele livro. Pastor Samuel, Isso é uma alta capacidade, é claro. no dia de Pentecoste, né? Que a descida do Espírito Santo entrou como um vento. Sim. Ventuoso, né? E hoje as pessoas pegam e assopram o vento. Aquele bafo, né? O vento está cheio. Pois é, complicado. E tem muitas pessoas que fazem isso, né? Fazem essa interpretação. Um exemplo das questões de níveis de entendimento e de conhecimento, né? O que o Jó fala? Jó fala assim, ó, antes eu te conhecia de ouvir falar, certo? Olha o que Jó está falando. Antes eu te conhecia de ouvir falar. É igual a gente conhece de ler a Bíblia. Aí ele tem a experiência com Deus, ele fala, mas agora os meus olhos te veem. Certo? O que isso significa? Jó quando dizer isso. Ele tinha um nível de experiência com Deus, de conhecimento de Deus, por ouvir falar. E esse nível ele era inferior à revelação. Quando a gente fala na Bíblia de revelação é o que Moisés teve diante da sarça ardente. O que ficou escrito é o registro. Isso aqui é teologia, tá? É o registro da revelação. Não é a revelação. É o registro da revelação. Revelação é os discípulos conviveram com Jesus. Revelação é o que os discípulos viveram com Jesus. Jesus multiplicando os pães, Jesus andando sobre o mar, Jesus ressuscitando as pessoas. É a revelação. Nós temos o registro da revelação. Então, nesse sentido, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas aí tem alguns paradigmas, algumas questões, então a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí vai ter outras pessoas que vão falar que a Bíblia se torna a palavra de Deus quando eu vivo ela realmente. Vamos admitir que as três coisas estão corretas para não criar nenhuma confusão, nenhuma briga entre os teólogos, tá? Mas eu quero falar para vocês disso aqui. Revelação, experiência com Deus e registro da revelação. Então, o registro é inferior ao fato em si. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É interessante que no contexto da história de Jó, é como se Jó estivesse falando, valeu a pena todo o meu sofrimento, porque antes eu te conhecia distante por ouvir falar, mas agora eu tive uma experiência, valeu a pena o meu sofrimento. Mas isso é uma forma de interpretar, uma forma. Será que está certa? Será que eu posso afirmar, ensinar isso para vocês? Trazer uma teologia, criar uma igreja baseada nisso? Será que está certo? Então, a gente está falando dessas coisas. Isso aqui é muito importante. Antigo Testamento, Novo Testamento,
crentes, certo? Crentes. Crentes. Começou, vai por aqui. Do Novo Testamento para o Antigo Testamento. O judeu vem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se converte, certo? Mundos diferentes. Culturas diferentes, certo? Ciclo. Crente começa no Novo Testamento, estuda o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ajuda a entender melhor o Novo. Então ele volta aqui para estudar o Novo Testamento com outros olhos, depois de conhecer o Antigo. Outros olhos. Quando ele estuda. Então, aqui ele tem um olhar, uma opinião, uma ideia. Ele viu aqui os signos aqui, ele volta com a nova visão, uma casinha diferente. Então aqui ele imaginava que era uma casinha assim, né? Toda quadradinha e tal. Chegou aqui, ele já viu uma pirâmide. Aí ele volta, uma segunda vez, uma terceira vez. Aí ele está se aprofundando. Aí ele vai se aperfeiçoando, vai melhorando e vai descobrindo. E aí a cena aqui, a melhor forma de explicar isso aqui seria assim, ó. Por isso que eu desenho, para poder tentar explicar as coisas. Imagina aqui uma mina, e aí tem o bonequinho aqui, tá aqui o bonequinho homenzinho com um negocinho aqui, que é a escavadeira lá, sumiu o nome da cabeça, picareta. E ele vai cavando. Aí ele tira um pouco de terra, acha um tesouro aqui, certo? Tesouro. Aí ele vem aqui no outro nível, acha outro tesouro, certo? Então o nosso trabalho é ir minando, aprofundando, indo mais fundo no estudo, no conhecimento da palavra de Deus. Acontece quando você vai e volta, Novo Testamento, Antigo Testamento. Vai modificando a sua interpretação, a sua ideia de entendimento. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, existem pessoas que estão num conhecimento raso, existem pessoas que estão num conhecimento mais profundo. E se você amplia isso, você tem igrejas diferentes, porque tem um nível de entendimento diferente, uma visão diferente. E com o passar do tempo, aquilo vai se alinhar, tá? Então, talvez estejamos aí diante do porquê existe tantas interpretações diferentes que vão criar tantas igrejas diferentes. Capacidades intelectuais, níveis de... Mas não tem o Espírito Santo? Mas as pessoas ouvem? Não ouve, né? Porque se ouvisse, ouvia o que eu falava aqui, certo? E prestava atenção no que eu estou falando aqui, que é importante. Então nós estamos procurando tesouros. E isso aqui é o que eu tinha para falar, para a gente retornar. E aí vem o meu problema, porque tudo que eu preparei aqui foi para chegar nessa questão aqui, para ver se eu consigo dar essa questão aqui. Alguém pode pegar um copo de água para mim, por favor? Obrigado. E aqui vem como é que fala? É o grosso, o doce do negócio. É esse quadro aqui. É um desenho simples, mas ele é profundo e a gente está tentando fazer isso. Então vamos lá. Bem grandão. Não. Um Deus único e amoroso dá a sua vida, isso aqui é a crucificação, né? Pela sua maior criação, que é a humanidade. Então Jesus morreu pela humanidade. Aí o que acontece? Vem um meteoro aqui e acerta o nosso planetinha e morre todo mundo. Obrigado, irmão.
Então aquilo lá é o juízo. Aqui nesse tempo aqui, daqui até lá, o final, Cristo é a última chance da humanidade, a última chance, a mensagem, e é necessário ter fé. Nesse cenário aqui que eu estou, isso aqui é como se fosse uma parábola, só para a gente entender. É tipo, eu tirei todas as coisas, deixei só o mais básico do básico do básico, crio uma história para a gente entender melhor as profecias. Então você tem a vinda do Messias para salvar a humanidade, o sacrifício redentor, tem que quem aceitar pela fé está salvo, o dia do juízo está lá na frente, vai cair um meteoro, estou colocando aqui, não é igual a Bíblia, é só uma história, só para a gente entender, uma ilustração. E mata todo mundo, crente e não crente. Nessa história aqui, todo mundo precisa ter fé para se salvar, certo? Outra coisa importante, esse apocalipse aqui, que eu criei aqui do meteoro, ele na ciência, para o cientista que é não crente, ele chama evento de extinção em massa. E os cientistas temem isso. Daqui, segundo o cientista, lá no passado, antes de Cristo, lá 65 milhões de anos atrás, certo? Antes de Cristo, veio o meteoro e matou o dinossauro. Vou desenhar o dinossauro aqui. Mãozinha, pezinho, rabinho, pronto. Matou os dinossauros. E eles esperam, então estou falando de não crente, de ciência. Eles esperam que isso aconteça de novo. Outra possibilidade é isso que a gente está vivendo hoje, que é a peste. Essa pandemia pode acabar, na ideia do cientista, lógico que a Bíblia não diz isso, certo? Pode matar todo mundo, certo? A gente já superou essa, então agora só tem que preocupar com o meteoro, né? Certo? Ou a próxima pandemia, tá? Então, crentes e não crentes, todo mundo morre ali no final, todo mundo morre. Nessa ideia aqui, para a gente entender, para fins didáticos, não existe esse negócio de céu e inferno. Todo mundo que morre simplesmente deixa de existir. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. A pessoa morreu, deixou de existir. Só para a gente entender, tá? Aí vamos para a próxima cena. O que acontece depois do meteoro? Morreu crente, morreu não crente, certo? O que acontece? Depois do meteoro, que morreu crente, morreu não crente, morreu todo mundo, acontece o dia do juízo final. Então aqui é um grande trono branco, certo? Assentado sobre o trono está Deus, e aí existe a humanidade diante de Deus, reunido ali os crentes e os não crentes, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então a direita do trono, a minha direita, certo? É a direita e a esquerda. E aí, mediante aqueles que aceitaram o sacrifício remidor pela fé, o julgamento acontece e estes irão para a glória eterna, que é o novo céu e a nova terra. Vou colocar uma nuvenzinha aqui, certo? E estes aqui vão para a condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre. Isso aqui, então, na nossa historinha aqui, parece com a Bíblia, certo? Mas aqui tem um detalhe: se as pessoas morreu, acabou, como é que elas estão aqui? É através da ressurreição. A ressurreição é aquilo que é necessário para que aconteça o julgamento, porque as pessoas só existem quando estão em carne e osso. Então eu estou usando essa ideia aqui para explicar o porquê que na Bíblia fala sobre ressurreição. Não quer dizer que as pessoas deixam de existir, que não tenha céu e inferno. É que eu simplifiquei para a gente entender a importância da ressurreição, porque só vai ser julgado quem está no corpo. Mas aqui também tem outra coisa, porque está tudo muito básico. Naquela cena lá anterior,
é uma coisa que reflete um pouco a realidade para muita gente, porque não existe, eu não citei ali, mas não existe milagres, existe uma eterna dúvida se Deus existe ou não, é uma coisa de fé. Veio um homem aqui e falou que era filho de Deus, não vi anjo, ninguém nunca viu anjo, ninguém nunca viu ressurreição, cura, essas coisas. Então é uma questão de fé pessoal, de acreditar. Para muitas pessoas, muitos crentes em muitos lugares do mundo, eles têm essa leitura, essa interpretação da fé. E eles vivem dessa maneira. Eu não tenho como provar a minha fé, a fé é uma coisa interna, subjetiva, pessoal, mas eu acredito e eu espero. E aí acontece a morte, e aí depois da morte, veja bem, nessas cenas que eu estou mostrando, ninguém sabe se é verdade ou não, até que acabe tudo. E o fim do mundo, na hora que o meteoro está caindo, o ateu está falando que ele está certo, e o crente, ele também está esperando o fim do mundo, certo? E ninguém sabe ali quem é que está certo. E acaba o mundo, todo mundo morre. E depois é revelado, a coisa sobrenatural vem depois, que está todo mundo morto, e aí todo mundo volta à existência para ser julgado no dia do juízo final, tá? Então isso daqui é muito importante para a gente entender, porque ela é uma coisa que encaixa um pouco, pegando a grande maioria talvez da interpretação das pessoas, que elas é a realidade, né? A pessoa não aceita Jesus, não segue a Jesus porque ele viu um morto ressuscitar, porque viu um cego enxergar, e a gente fica meio que na dificuldade de comprovar Deus, certo? Fica uma coisa de pessoal. Eu tenho uma esperança, veja bem, uma coisa lá para o futuro, de que eu vou ser salvo, de que quando eu morrer eu vou estar no céu. Aqui, nesse desenho aqui nem tem essa esperança. A esperança é lá para o dia do juízo, que eu vou ressuscitar. Esperança mais lá para frente ainda, tá? Mas muita gente não tem como argumentar. Eu tenho a esperança de que se eu morrer eu vou estar com Deus. É uma esperança. Eu não tenho nada que crie, que a gente chama em várias matérias lastro. Eu não tenho onde eu basear fisicamente a minha fé nessa história aqui. Mas isso é diferente do que eu estou ensinando, porque a chave hermenêutica, ela se lastreia na história da humanidade. Está vendo a profecia, a importância de estudar a história, a arqueologia? A profecia, o texto mais antigo que nós temos, está registrado pela ciência há pelo menos 100 anos antes de Cristo, que são os manuscritos de Qumran. Então, pelo menos 100 anos antes, já tem prova de que existia essa profecia. Ou seja, a profecia, ela é verídica, certo? 100 anos antes existe dizendo aquilo, a data do nascimento do Messias, que é quando o Messias, o personagem, se você quiser aceitar só como um ser humano qualquer, que foi o maior homem da história, o personagem mais importante da história, a profecia está prevendo o aparecimento dele. Tem como comprovar de que pelo menos 100 anos antes a profecia já estava escrita. Então, eu não estou sem lastro, eu não estou numa coisa da minha cabeça, numa fantasia. Eu tenho fatos históricos, científicos comprovados. É por isso que a gente pegou pesado ali nas datas, colocando tudo, engajando tudo no tempo. Israel não é um livro de história das crônicas de Nárnia. Israel existiu de verdade e gravar, existe de novo, de verdade, nos tempos de hoje. Então a gente não está falando de coisas da nossa cabeça, pegas assim, a nossa imaginação, tá? Então, a gente está falando de eventos históricos, coisas que aconteceram, tá? Então,
isso aqui é importante, porque quando a gente comunica com as pessoas hoje, e o nosso problema é comunicar, porque a gente faz comunicação do Evangelho, a gente